O Contexto Metrópolis começa a edição de hoje com novas informações sobre o vazamento de dados de familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo a apuração de Igor Gadelha, o filho de um ministro da Suprema Corte também teve dados fiscais acessados indevidamente por servidores da Receita. As informações agora, ao vivo, com a repórter Marília Ribeiro. Marília, qual é o filho, né? De qual ministro nós estamos falando? Aliás, nós passamos dias aqui tentando descobrir o filho de qual ministro seria. Nós já temos essa informação? Temos sim, Neila. Isso aí é a apuração do nosso colunista Igor Gadelha, aqui do Metrópolis. Nós estamos falando do filho do ministro Luiz Fux, Rodrigo Fux, ele que é advogado. E de acordo com a apuração de Igor Gadelha, ele teve aí os seus dados pessoais acessados de forma indevida pela Receita Federal. A apuração do Igor traz para a gente que os dados acessados, eles foram aí os dados do seu imposto de renda. Então, os dados do imposto de renda do filho do ministro Luiz Fux foram acessados aí de forma indevida pela Receita Federal. O gabinete do ministro respondeu que não recebeu ainda essa informação de que o filho de Luiz Fux seria uma dessas vítimas. Já a Receita Federal, Neila, disse que não vai mais comentar sobre este assunto. A gente vai trazer aqui, Neila, que na última terça-feira de carnaval, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após uma representação da Procuradoria-Geral da República, autorizou uma operação ser feita pela Polícia Federal, onde mirou aí 4 servidores da Receita Federal. Eles foram alvo aí de busca e apreensão em 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e também na Bahia. Agora eles estão sendo investigados por ter acessado dados de forma indevida, sem autorização de ministros do Supremo Tribunal Federal e também de seus familiares. Além de Rodrigo Fux, filho do ministro Luiz Fux, também tiveram aí acesso a essas informações da esposa do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Todo este assunto, Neila, está dentro daquele inquérito das fake news que está no STF desde 2019, onde o relator é o ministro Alexandre de Moraes, que foi escolhido pelo então presidente da corte naquela época, o ministro Dias Toffoli. Tudo isso vem fazendo parte, então, desse inquérito das fake news. Agora, o que acontece é que a Polícia Federal está com todo esse material que foi apreendido e deve começar a analisá-lo e também deve ouvir aí todas essas 4 pessoas que estão envolvidas de acordo com as investigações feitas pela Polícia Federal e essa representação da PGR, que elas estejam envolvidas nesses sigilos, né, nesses dados que foram acessados sem autorização. Então, a gente trouxe, né, ontem aqui no Contexto Metrópolis que tinha, sim, esses dados acessados à esposa do ministro Alexandre de Moraes e que havia um filho de um ministro que também teria aí os seus dados acessados. Essas informações são da coluna de Andresa Matais, também aqui do Metrópolis, e hoje Igor Gadelha, colunista também aqui do nosso portal, traz a informação que é o filho do ministro Luiz Fux, do STF, que também teve seus dados acessados de forma indevida. Neila. Muito bem, Marília. Obrigada pelas informações. Já dou boa tarde aqui ao meu parceiro, Felipe Monteiro. Muito boa tarde. Já tem notícia, né? Ontem a gente ficou sem saber quem seria o filho, de qual ministro seria o filho que teve os dados vazados pela Receita Federal. Agora já sabemos que é do ministro Luiz Fux. Vazadas as informações da declaração de imposto de renda do Rodrigo Fux, que é advogado. É aquela história, né, Felipe? Ninguém quer ter os dados vazados. Nem eu, nem você, nem nenhum cidadão tem o direito de ter os dados vazados pela Receita Federal. Toma-se uma proporção maior quando a gente fala de uma autoridade como o ministro da Suprema Corte. E essa operação só aconteceu porque eram dados de ministros da Suprema Corte e dos seus familiares. Porque se fossem meus dados ou seus dados, essa operação jamais teria acontecido. E a gente passa perrengue por isso. A própria Andresa Matais, nossa colunista, chegou a falar aqui sobre um perrengue que ela já passou com essa situação de vazamento de dados, de uma perseguição que ela já sofreu por conta de vazamento de dados. Então, é bom que isso aconteça, né? Que a Receita Federal fique mais esperta e que atualize aí o seu sistema, que tenha um esquema de segurança mais forte, não só para os ministros, mas para nós também, réis mortais,
aqui do nosso país. Muito boa tarde. Boa tarde, Neira. Boa tarde aos telespectadores. Esse é o principal ponto, né? Todo mundo tem que ter o seu sigilo de dados fiscais, bancários, telemáticos, de correspondência, bem protegido. Esse é um direito constitucional, Neila. Então, eu fico imaginando o quanto de cidadão comum, né, cidadão mortal, né, como eu, como você, com as pessoas que estão nos ouvindo agora, tiveram seus dados, né, fiscais vazados, né, entregues a determinadas pessoas que fazem vários crimes cibernéticos com os nossos dados. Então, eu espero que, de fato, né, a Receita Federal reveja não só o seu sistema, mas também o seu processo, porque não cabe a todos os servidores públicos, né, de diversas camadas, diversas ordens, conseguirem de forma unilateral, só com a sua vontade, acessar qualquer dado e conseguir extrair todas as informações desses dados invadidos. Então, eu espero que realmente haja várias camadas de proteção, né? Eu não quero também prejudicar o trabalho dos servidores sérios da Receita Federal, né, que são a vasta maioria, né? A Receita Federal é um órgão de Estado, né, que funciona muito bem, né? Mas tem esse tipo infelizmente, de processos, né, que acabam usurpando, né, e invadindo o sistema e vazando dados de autoridade, de filho de autoridade e de pessoas comuns. Então, eu espero, Neira, que esse processo aí, a situação, essa notícia, né, que Metrópolis deu em primeira mão, né, seja de fato utilizada como melhorar o sistema, melhorar o processo dentro da Receita Federal, porque não dá para te aceitar que isso aconteça. E quando surge, né, com autoridades, né, e filho de autoridades, algumas questões se levantam, né? Por que isso foi feito, né? Será que alguém queria ter acesso ao documento para chantagear autoridades, para chantagear ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro de outros lugares, né, autoridades de outros poderes, né? Então vaza informações para pessoas de mercado e tem pessoas que estão comprando essas informações para chantagear, né? Então nós temos de fato entender o grau dessa investigação para de fato melhorar o processo, melhorar o procedimento. Mas isso é um ponto importante, que seja feito não só para os ministros do Supremo Tribunal Federal, não, e para os seus familiares, seja feito para todo mundo, Leila. Sabe, Felipe, que eu me lembrei agora de uma informação. Um amigo que trabalha no SERPRO, certa vez me disse, isso logo depois da Covid, já estávamos no governo do presidente Lula, e certa vez ele me disse, Neila, estamos tentando muito, né, a direção do SERPRO está tentando muito contato e entrar em contato com o presidente Lula para explicar para ele que hoje existe uma facilidade muito grande de vazamento de dados do SERPRO e nós não estamos conseguindo contato com o presidente Lula ou com quem quer que seja dentro do Palácio do Planalto para dar esse recado. E ele falou, olha, existem vários ministérios, à época, isso hoje já mudou um pouquinho, existem vários ministérios que estão na mão do SERPRO, né, que os dados são assegurados pelo SERPRO e que correm o risco de ter os dados sigilosos vazados de forma muito simples. À época, inclusive, o Ministério da Saúde estava nas mãos do SERPRO e teve alguns dados sigilosos vazados à época da Covid-19. Então, eu me lembro claramente dele dizer a luta que era naquele momento, no início do governo do presidente Lula, para tentar esse contato e explicar que era necessário, sim, criar um novo ordenamento aí de segurança na base de dados dos ministérios e na base de dados do SERPRO. E ele me contando a facilidade que era de que esses dados fossem vazados por conta de tanta inteligência artificial e de tantos hackers hoje que conseguem ter a inteligência mais forte do que a do próprio governo brasileiro. Então, eu me lembro claramente, me lembrei dele me falando isso aqui agora, que não conseguia, o SERPRO não conseguia ter essa reunião com o governo Lula e que precisava muito que isso fosse modificado. Depois a gente teve uma conversa aqui no Portal Metrópolis, uma entrevista ao vivo com o ministro da Saúde à época, que me disse que isso já havia sido modificado, que as informações não estavam mais na mão do SERPRO e que isso estava em um âmbito mais seguro naquele momento. Mas já houve, sim, essa dúvida de segurança aqui no governo. Esse é outro ponto que tem total ligação com essa notícia que a gente está passando, mas é um ponto que passa pela questão da segurança cibernética, né? O Brasil ele tem que entender, né, qual que é o papel que ele tem no mundo, né? E qual que é o grau de proteção que ele tem que dar
aos seus cidadãos e as suas questões como Estado, né? como entidade estatal. Então tem que realmente investir em segurança cibernética, Nila. Você vê, por exemplo, o que aconteceu lá com o caso da Venezuela e dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos conseguiu passar um avião que apagou, deu um apagão geral na Venezuela, né? E ficou sem luz, ficou sem internet, ficou sem rede, sem comunicação por algumas horas, né? Eu fico imaginando a quantidade de hackers que existem por aí que poderiam entrar no sistema nacional do Brasil, né, e deixar a gente sem internet. Imagina se a gente sem internet, Leila, como é que seria? Sem sistema bancário, como é que seria? Sem energia elétrica, como é que seria? Né? Tudo bem que São Paulo sabe por causa da Enel, né, que ficou semanas em vários lugares sem energia elétrica. Né? Mas imagina isso em nível muito maior e muito mais profundo que acontece com problemas ambientais, né? Com questões ambientais. Então, o Brasil ele não investe em segurança cibernética. O Brasil não investe em melhorar os sistemas, melhorar o processo, melhorar a proteção de documentos públicos, de dados públicos. Se a NASA, Neila, tem vários casos de hackers que conseguem adentrar no seu sistema, né? Se empresas muito fortes nos Estados Unidos têm vários casos de hackers que conseguem entrar no sistema, eu fico imaginando o grau de fragilidade que tem no Brasil. O grau de fragilidade que tem no Brasil, né? Então você imagina, um espião poderia pegar informações que o governo brasileiro está ali negociando com outro país e usar essa informação para conseguir vender dados por aí e prejudicar a negociação do Brasil. Então a questão é séria, a questão de fato é séria. Nós temos que investir em segurança cibernética. E o Brasil não tem, né, um programa de segurança cibernética muito concreto, né, muito bem definido, muito bem delineado. Isso é um problema, isso é um problema. Agora, o que aconteceu no caso da Receita Federal, é bom lembrar, são péssimos servidores que entraram no sistema com o teu CPF ali. Tanto é que a investigação da Receita Federal, Leila, se deu de forma muito simples. Buscou quais foram os servidores que acessaram os dados em determinados momentos de autoridades e descobriram acesso de pessoas que não teriam nenhum tipo de ligação com investigação e com o processo administrativo interno da Receita Federal, entrando em dados fiscais de familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, isso que tem que mudar também. Isso é mais fácil mudar, né, de certa forma, do que criar um programa de segurança cibernética, que também é muito necessário no Brasil. Basta, no caso da Receita Federal, mudar o procedimento, mudar a camada, né? Se um servidor público nível 3 entrar com pedido para entrar, já apita no hierarquicamente superior que tem que autorizar ou tem que definir qual que é a razão daquele pedido de acesso. Então, ou seja, há possibilidade de facilmente se resolver a questão desses péssimos servidores que, infelizmente, acessam dados de forma indevida de autoridades no Brasil. Mas você tocou num ponto importante, Neila. Nós temos que investir em segurança cibernética e é urgente esse investimento e a definição da política cibernética no Brasil.